aqueles que puderem. Estou no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, tem uma palavra do Senhor para partilhar com os irmãos. E assim diz: Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e para vocês, quem dizem que sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro levou Jesus para o lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Irmãos, que alegria, que prazer. Deus seja louvado por mais um momento, essa oportunidade. Gostaria, sim, de já convidar vocês para estarem se situando dentro da leitura que nós acabamos de fazer, porque dentro de um primeiro momento de análise do qual nós podemos já perceber, é que o Senhor Jesus está fazendo uma aplicação para os discípulos a respeito de como é a maneira que as pessoas o veem ou falam dele. E vocês percebem que dentro da resposta que os discípulos dão para o Senhor Jesus a respeito da maneira como o povo pensa dele, são respostas, irmãos, relativas a diversos personagens da religião judaica, como Jeremias, Elias ou algum dos profetas. Então, nós percebemos que a partir daquilo que os discípulos estão falando, o povo tem uma consideração pelo Senhor Jesus. Ao referenciar, ao comparar Jesus como alguns dos profetas, é uma demonstração de respeito, de consideração por aquilo que Deus realizou por meio destes profetas, e que então assim eles acreditam que desta maneira Deus também está realizando por meio do Senhor Jesus. Irmãos, a resposta que o povo dá que o povo demonstra e que os discípulos percebem, na maneira do povo perceber a presença de Jesus ali, não deixa de ser uma resposta bonita. Porém, não é a lógica, não é a certa. Não é a resposta verdadeira da qual eles deveriam terem sobre quem é o Senhor Jesus. E aí, exatamente, irmãos, que o texto bíblico está nos dizendo que, tão logo os discípulos declaram a maneira como o povo vê o Senhor Jesus, então Jesus agora faz essa mesma pergunta para os discípulos. E para vocês, quem sou eu? A palavra está nos dizendo que Simão Pedro toma a frente e responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Irmãos, como vocês já são pessoas abalizadas, abertas para a graça e para o conhecimento, vocês vão interpretar de uma maneira rápida o entendimento do qual nós estamos partilhando nesta manhã. Se existe uma verdade da qual eu penso que vocês sabem da importância que é de todos aqueles que dizem confessar a fé em Cristo trazerem a clara evidência de convicção de fé nele. Ou seja, a pessoa que diga crer em Deus, subentende-se que ela já tenha experienciado da graça de Deus. A pessoa que confessa a autoridade e o senhorio de Cristo na sua vida, subentende-se que ela já traga consigo uma experiência da qual ela tenha feito com o Senhor Jesus. Por isso ela está conseguindo dar essa declaração de fé. Mas aí que eu quero chamar a atenção de vocês, que a maioria das vezes, a declaração de fé de muitas pessoas, ainda que declarem ser do Senhor Jesus, ainda que declarem ter uma verdadeira certeza da presença, da graça de Deus em suas vidas, irmãos, o que vai ficar declarado com relação à fé de cada pessoa em Deus é a convicção que se traz dentro do coração. É a convicção que se traz dentro do coração. E a convicção de fé que uma pessoa traga dentro do seu coração para fazer uma declarada fé convicta, somente se essa pessoa estiver feito uma profunda experiência com Deus.
Irmãos, essa possibilidade de nós darmos essa declaração conforme Pedro deu, só mesmo tendo sido revelado por Deus e tendo experienciado da graça de Deus. Porque para falar que se crê no Senhor Jesus, qualquer um pode falar. Aqui está claro também, irmãos, a questão da convicção de fé que eu sempre bato na tecla com vocês, em que cada pessoa precisa trazer a partir da sua convicção, da sua experiência pessoal com o Senhor Jesus. A capacidade de uma pessoa ter uma verdadeira convicção de declaração de fé parte do fato dela também ter tido uma verdadeira convicção de experiência com Deus. Porque dentro da resposta que os discípulos deram para o Senhor Jesus como resposta da maneira como o povo pensa, foi como eu disse, não deixa de ser uma resposta bonita, mas não é a verdadeira. A resposta verdadeira a respeito de Jesus só poderá dar quem estiver feito ou esteja fazendo uma verdadeira experiência com Ele. É isso que nós precisamos entender nesta manhã. Quem não trouxer uma experiência firme e viva com Cristo, não saberá dar uma declaração verdadeira ou convicta de quem é Ele. A convicção da qual Pedro demonstrou sobre quem era o Senhor Jesus foi tão verdadeira que o próprio Senhor Jesus declarou para Pedro: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Olha para vocês verem, irmãos, como Pedro já estava se mostrando aberto e convicto para aquilo do qual ele já estava sendo preparado. Essa atitude, aliás, essa declaração de fé tão convicta de Pedro, foi tão bonita, foi tão linda, que isso que o Senhor Jesus diz para Pedro, irmãos, a respeito de que ele é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do céu não prevalecerão contra ela, e que tudo que ele ligar na terra será ligado no céu, e que tudo que ele desligar na terra será desligado no céu. O que nós podemos entender com relação a essa declaração que Jesus faz para Pedro, irmãos, isso é o que é chamado de prelúdio. Sabe o que é um prelúdio? Prelúdio é um sinal, é o indício do que há de acontecer no futuro. Significa uma primeira etapa para um determinado desfecho. E o que é que nós sabemos a respeito do desfecho que prevaleceu sobre Pedro e os demais discípulos depois que Jesus se ascende ao céu? O que é que prevaleceu sobre eles? A constituição como sendo a igreja primitiva. A constituição que prevaleceu sobre ele como sendo os apóstolos, as pessoas responsáveis que iriam dar continuidade na obra missionária e no Evangelho da Graça. Jesus constituiu ali Pedro, já dando para ele uma consciência do que é que iria prevalecer para com ele em termos de responsabilidade eclesiástica, de responsabilidade espiritual. É isso que significa essa declaração que Jesus fez para Pedro. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, olha para vocês verem como que de fato nós podemos perceber que a nossa vida, a nossa maneira de ser e de viver, não será mais a mesma a partir do momento em que nós soubermos dar uma verdadeira declaração de fé convicta a respeito de quem é o Senhor Jesus. A respeito de quem é o Senhor Jesus. Uma declaração de fé convicta, irmãos, podem ter certeza do que eu vou dizer. Se o Senhor perceber essa verdadeira convicção de fé partindo do nosso coração, da nossa entrega a Ele, podem ter certeza que nós nunca mais seremos a mesma pessoa. É com certeza que Deus vai te mover do lugar que você está e vai te transferir para um lugar mais alto. Porque a lógica do conhecimento de Deus é este: quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nos é imputado responsabilidade, mais Deus vai delegando encargos de uma maior competência para nós a partir da nossa convicção de fé. É isso que se baseia a maturidade espiritual. A maturidade espiritual, na medida em que Deus for vendo maior entrega, maior apreço, maior doação, maior temor, maior experiência, maior convicção de fé, é óbvio que Deus vai nos levando mais além. O Senhor vai nos levando mais além, assim como Ele declarou para Pedro sobre o que vai prevalecer para ele a partir dessa convicção da qual Ele fez. Irmãos, então que fique bem claro dentro desse primeiro ponto de análise. Só vai saber dar uma verdadeira declaração de fé convicta a pessoa que de fato estiver conhecendo verdadeiramente o Senhor Jesus. Quem não buscar uma experiência profunda com o Senhor Jesus, a declaração vai ser vaga. A declaração vai ser vaga conforme era o povo a respeito da visão que eles tinham do Senhor Jesus. Eles viam Jesus como sendo uma pessoa importante, como um personagem importante dentro da cultura judaica lá, como Jeremias, Elias ou João Batista. Eles viam Jesus, tinham um apreço pelo Senhor Jesus, mas não era a verdadeira convicção da qual você precisava ter. E a verdadeira convicção se baseou justamente no que Pedro disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a verdadeira declaração de convicção de todas as pessoas que verdadeiramente já fazem ou já fizeram uma experiência com o Senhor Jesus. Essa é a verdadeira convicção da qual nós precisamos trazer. De modo que ao fazermos, o Senhor veja verdadeiramente sinceridade e verdade em nossos corações.
E aí, irmãos, que o texto bíblico também nos diz que o Senhor Jesus, tão logo diz isso, então Jesus começou a mostrar aos discípulos o que deveria acontecer a partir do momento que eles fossem para Jerusalém, porque ele iria sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes, dos doutores da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Irmãos, este ponto bíblico aqui do Evangelho de Mateus também nos arremete já dentro da proximidade do terceiro momento da vida de Jesus, que é a sua paixão. Então Jesus está aplicando o conhecimento a eles a respeito daquilo que vai acontecer com ele. Irmãos, o que vai acontecer com Jesus em Jerusalém é cumprimento profético. Já estava escrito, já fora predito pelos profetas sobre o que Jesus iria ser submetido, sobre ao que Jesus iria passar. E Jesus estava pondo os discípulos a par de que o cumprimento profético acerca do sofrimento, das agruras que Jesus ia passar, Jesus estava pondo os discípulos a par disso tudo. E aqui que eu quero chamar vocês também para um detalhe interessante. Vocês percebam qual foi a delegação que o Senhor Jesus fez para Pedro logo a partir da sua declaração de convicção? Irmãos, ao mesmo tempo em que Jesus faz um excelente elogio e uma declaração a respeito daquilo que Pedro irá assumir, vocês vejam que ao momento em que Jesus declara sobre o que vai acontecer com ele em Jerusalém, olha o que Pedro diz, irmãos. Olha o que Pedro diz. Então Pedro levou Jesus para o lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Irmãos, ao que vocês interpretam isso? Ao mesmo tempo, uma declaração convicta de fé e logo em seguida uma tremenda falta de discernimento, de percepção da parte de Pedro. Se era o próprio Senhor Jesus que estava dizendo que vai acontecer com ele uma série de situações para se cumprir a palavra, Pedro diz que não, isso não pode acontecer, não permite, Deus não permita. Jesus o repreendeu na hora. Irmãos, vocês percebem o cuidado que nós precisamos ter dentro da nossa caminhada? A clareza de discernimento que nós precisamos ter aqui é justamente a que diz respeito ao fato de nós, ao mesmo tempo em que estamos interiorizados na graça, ao mesmo tempo já se aflora a nossa fraqueza e a nossa fragilidade. Porque foi o que aconteceu aqui com Pedro. Ele acabou de ser elogiado pelo Senhor Jesus pela convicção de fé dele, e ao mesmo tempo Pedro fala uma barbaridade dessa. Não, a respeito disso que o Senhor está falando, Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor, mas como não vai acontecer se é cumprimento profético? E Pedro mesmo é quem está dizendo. Os irmãos percebem como nós nos assemelhamos conforme os discípulos em muitas maneiras nossas de ser? Num momento estamos confessando piamente a nossa fé e a nossa convicção em Cristo, num outro já está muitas das vezes nos faltando discernimento, a sabedoria, a percepção dentro daquela idade. Estamos ao mesmo tempo declarando e ao mesmo tempo contrariando o propósito de Deus. Por isso que Jesus disse aqui, Jesus o repreendeu: afasta-se de mim, Satanás. Jesus não está chamando Pedro de maligno. Jesus está chamando, foi o pensamento que Pedro estava tendo, porque o pensamento de Pedro contrariava a vontade de Deus. Porque a respeito do sofrimento do qual Jesus vai passar em Jerusalém, faz parte do processo, faz parte da caminhada, faz parte do ministério. Ele precisava ir para Jerusalém, para sofrer, padecer, morrer, para nos salvar. Pedro estava dando contrariedade a essa verdade profética. Por isso Jesus disse: afaste de mim, Satanás, porque o seu pensamento não vem de Deus, mas é de homens. Irmãos, eu termino essa partilha, mas eu penso que vocês estão entendendo dentro dessa profundidade de partilha que nós estamos fazendo. Vejam como é interessante nós percebermos nos colocando no lugar dos discípulos. Jesus fazendo uma série de revelações, por momentos nós nos mostrando interiorizados, conforme Pedro demonstrou, e ao mesmo tempo, muitas vezes, corremos o risco de estarmos também dando contrariedade para aquilo que já é predito na palavra. Então, é um misto de ora sermos exaltados por tal conhecimento, por tal convicção, mas ao mesmo tempo sermos repreendidos pelo Senhor Jesus na sua santa palavra, por muitas vezes não estarmos entendendo o mistério de Deus acontecendo diante dos nossos olhos, conforme for o caso dos discípulos. Nos coloquemos no lugar dos discípulos, irmãos. Nos coloquemos no lugar dos discípulos. Olha aí o que eu estou dizendo. Eles fizeram uma apresentação de ponto de vista sobre a maneira como o povo vê Jesus. Uma maneira vaga. Depois Jesus pergunta para eles. Pedro responde. E Jesus percebe que foi uma declaração ali de revelação do Pai para com Pedro. E logo em seguida Pedro dá uma contrariedade dessa, dizendo que a respeito daquilo que vai acontecer com Jesus não é da vontade do Pai. Errou feio. Conclusão errada de Pedro e foi repreendido. Foi repreendido pelo Senhor Jesus. Mas nem por isso Pedro perde o mérito da sua convicção de fé. Além do que, os discípulos estão dentro de um processo de aprendizado. Eles estão sendo aprimorados, eles estão sendo trabalhados. Eles estão sendo lapidados pela formação da qual o Senhor Jesus está aplicando a eles. E da mesma maneira é o nosso papel, é a nossa condição também aqui. Conforme já disse aos irmãos, nós somos também discípulos do Senhor, canal da sua graça, e é conosco que o Senhor conta hoje. E o que
nos compete fazermos? Procurarmos ao máximo termos a mesma convicção de fé sobre quem é o Senhor Jesus, tal qual como Pedro teve. E eu digo e repito que a convicção de fé no Senhor Jesus, da qual você terá, se baseará no quando você está se mostrando aberto ou não para fazer uma profunda experiência com Ele. Porque caso contrário, nós vamos estarmos até falando de Cristo, mas será uma declaração vaga por conta de que talvez a profundidade da qual nós teríamos que ir na busca, na experiência, não estejamos indo. Daí o fato das pessoas não trazerem essa plena convicção, conforme, aliás, fora o caso do povo naquela época, dentro da possibilidade de declarar a verdadeira convicção e, no entanto, não podem. E verdadeiramente não podem mesmo, porque ninguém que não tem uma experiência com o Senhor Jesus verdadeiramente não saberá dizer exatamente quem é Ele e nem a respeito daquilo que Ele pode fazer pela vida de qualquer pessoa que assim não traga essa convicção sincera. Irmãos, que a graça de Deus possa estar prevalecendo na nossa vida e que nós possamos estarmos nos mostrando cada vez mais para que o Senhor seja bendito, louvado e glorificado para todos sempre na nossa vida. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor, irmãos amados. Quero que seja sempre um prazer estar aqui com vocês todas as manhãs. Deus abençoe vocês. Bom dia.